Vamos lá então, pessoal, iniciando aqui o nosso trabalho, o Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, capítulo número 8, a Lei do Progresso. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre os povos degenerados, a partir da questão número 786. Bom, seguindo o nosso roteiro aqui do Livro dos Espíritos, nós temos então Kardec apresentando para nós, da Lei do Progresso, várias passagens e situações que são importantes para as nossas reflexões, para o nosso aprendizado. Nós tratamos inicialmente aqui sobre o estado de natureza, onde nós abordamos um pouco daqueles conceitos filosóficos, falando sobre o homem no seu estado de natureza, trazendo ali uma personalidade primitiva ainda no desenvolvimento do seu intelecto, dos seus valores, trazendo, como os próprios espíritos dizem, a simplicidade e a ignorância no início da sua formação, com uma tendência natural a se desenvolver, a progredir nesses dois aspectos. Vimos aqui também da marcha do progresso, a forma como essa marcha acontece, de uma forma natural, eventualmente de uma forma impulsionada, principalmente pelos abalos morais ou os abalos físicos que afetam os espíritos aqui no nosso mundo material. E agora então, falando sobre os povos degenerados. Na questão 786, Kardec traz para nós a seguinte pergunta: a história nos mostra uma multidão de povos que, após os abalos que os perturbaram, recaíram na barbárie, onde nesse caso está o progresso. Antes de nós lermos aqui a resposta, nós vamos para a questão 783, porque é uma questão relacionada com essa pergunta inicial, já que Kardec lembra que muitos abalos que acontecem em algumas sociedades, em vez de nós observarmos um progresso, nós vemos ali um retrocesso. E nessa questão 783 que Kardec abordou isso. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma progressiva e lenta marcha? A resposta dos espíritos que nós estudamos: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Porém, quando um povo não progride rápido o suficiente, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. E aqui Kardec comenta também, que nós lemos: o homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o objetivo estabelecido pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias. Estas germinam durante séculos, depois de repente irrompem e fazem desmoronar o edifício corroído do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas, nem com as novas aspirações. Frequentemente o homem não percebe nessas condições senão a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos interesses materiais. Aquele que eleva seu pensamento acima da personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a tempestade e a tormenta que saneiam a atmosfera depois de tê-la perturbado. Então nós vimos isso daqui no nosso encontro anterior, mostrando que os eventos que nós vamos vivenciando na nossa vida social aqui no nosso planeta, e também causados por um abalo moral, um abalo físico. Falamos sobre as revoluções, as novas ideias que vão substituindo as ideias antigas e tudo mais, tendem a impulsionar aquela sociedade ao progresso. Mas aqui Kardec observa que na história da humanidade, depois desses grandes abalos que vemos no mundo afora, muitas delas parecem que acabam se degenerando. E aí então a pergunta é, onde nesse caso está o progresso? Kardec responde aqui para nós, Antes, bom dia Angelina, bom dia Mami.
Então ele diz assim: quando tua casa ameaça cair, tu a derrubas para construir uma outra mais sólida e mais cômoda. Mas até que ela esteja construída, há perturbação e confusão na tua morada. Compreende mais isso. Eras pobre e moravas num casebre. Enriquecendo, tu o deixas para morar num palácio. Então um pobre diabo como eras, vem tomar o teu lugar no casebre e ainda fica muito contente, pois antes não tinha abrigo. Pois bem, aprende, portanto, que os espíritos que encarnam nesse povo degenerado não são aqueles que o compunham na época do seu esplendor. Aqueles de então, que eram adiantados, mudaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto outros menos adiantados tomaram o seu lugar, que a seu turno deixarão um dia. Então foi trazido para nós aqui uma linha de raciocínio, claro, como sempre, né, bastante clara e bastante perfeita para a nossa compreensão. Nós vemos, por exemplo, nos tempos contemporâneos, alguns países, algumas regiões acabaram passando por algumas revoluções e algumas transformações. E em vez de nós imaginarmos uma mudança, muitas vezes nós tivemos uma intensificação de um regime muito mais autoritário, de um regime muito mais prejudicial. Talvez o que nós podemos ver assim nos tempos nossos, no século XX, uma das revoluções mais patentes para nós foi a que aconteceu em outubro de 1917, a chamada Revolução Russa. Nós lembramos que era uma sociedade czarista, onde nós tínhamos ali os czares que governavam, né, o país, havia uma diferença social muito grande. Com o passar do tempo, as ideias sociais começaram a se tornar muito vivas na memória daquele povo, né, na mente daquele povo, e aí então eles provocaram aquela revolução, né, que foi uma revolução do povo, institucionando a partir dali então o socialismo, que acabou depois culminando no comunismo. Né? E antes disso, né, Brás, naquele período, a gente lembra que o comunismo na União Soviética, na época, quando ela se transformou em União Soviética, ela foi bastante prejudicial para muitos participantes daquele povo. Apesar da ideia ser de tudo ser o povo, nós vimos ali tudo sendo controlado com uma mão de ferro, nós vimos ali guerras, nós vimos massacres, nós vimos uma diferença muito grande, um rigor, né, que acabou inclusive passando pela Segunda Guerra Mundial, chegando na Guerra Fria, onde nós vimos ali aquela grande preocupação, inclusive por parte do plano espiritual, vendo ali Estados Unidos e União Soviética naquela tensão da Guerra Fria, quase para fazer com que as coisas explodissem, né, que o nosso mundo fosse comprometido, quase intervindo nessas nossas escolhas de uma guerra nuclear, de uma destruição, de uma autodestruição. Então foi uma grande preocupação. Mas aquela revolta inicial foi uma transformação. Aquela revolução inicial foi uma revolução. O Brás lembrou também aqui a questão das Coreias, a mesma coisa. Houve também aquela ruptura. Se desenvolveu pelo menos dentro da liberdade, das ideias capitalistas, apesar de ainda moralmente haver a necessidade de muito trabalho. Mas do outro lado nós tivemos ali também um governo opressor, né, uma ideia de podar a liberdade, enfim, aquilo que nós vamos observando em vários grupos, né? A mesma coisa aconteceu no Oriente Médio, também com o Irã, com o Iraque, que tiveram também ali as suas revoluções. Vimos na China também, que também passou por esse processo. Mas então, se nós pensamos que a revolução, que uma grande transformação, vai trazer para nós um resultado imediato, vendo que a partir daquele momento tudo vai melhorar. Mas pelo contrário, nós vemos uma queda e depois ali as transformações que vão ocorrendo. É fácil para nós hoje olharmos para o passado, né, voltando
praticamente 100 anos no tempo, no caso da Revolução Russa, que aconteceu em 1917. Nós estamos em 2019, são 100 anos, 102 anos de distância. Então nós podemos hoje ver, né, cada parte daquele processo de século a século, cada situação que foi acontecendo, cada mudança, cada transformação, para vermos hoje, para percebermos aquilo que foi mudado e aquilo que ainda precisa ser mudado. Naquele cenário, nós podemos ver também no nosso próprio cenário as dificuldades que nós vamos enfrentando, as revoltas, as revoluções, que também aconteceram aqui no nosso país. Então, como é colocado aqui para nós, antes das coisas melhorarem, nós vamos lidar, né, trazendo aquele exemplo que foi apresentado sobre a construção de uma casa. A gente vive na sujeira, vive na poeira, né, aquela imundície toda, aqueles entulhos que vão se acumulando e depois retirados para somente depois nós desfrutarmos do conforto daquela transformação. Então começa assim. Agora, como ele diz para nós aqui, né, compreende mais isso. Eras pobre e moravas num casebre, enriquecendo tu o deixas para morar num palácio. E então um pobre diabo como eras, vem tomar o teu lugar no casebre e ainda fica muito contente, pois antes não tinha abrigo. Então, nesse século que nós vimos, né, nesse tempo todo, nós podemos observar que muitos espíritos que a partir dessa transformação também se transformaram moralmente, eles acabaram então se distanciando daquela realidade política, daquela realidade social, econômica aqui do nosso mundo, aquela realidade moral, na verdade, porque ele progrediu, mas a sociedade continua ainda se desenvolvendo. E muitas vezes, naquele lugar do espírito que lá estava, vem outro espírito que, progredindo, chegou naquele ponto. Porque nós pensamos, mas um espírito vai reencarnar naquele ambiente tão problemático, só que nós não conhecemos a realidade daquele espírito antes de chegar naquilo. Vai com Deus, Brás. Até a próxima, então. Passe para o seu amigo aí, passe para a família também. Então, antes de chegar naquele ponto, aquele espírito, né, estava numa condição pior, numa condição de maior sofrimento. Então, essas transformações que vão acontecendo, e a grande maravilha que a doutrina espírita nos oferece é principalmente esse pilar que fala sobre a reencarnação. Porque é possível mostrar para nós essas diversas etapas que os espíritos vão vivendo, passando ali de uma situação em que ele vivia, de uma degeneração moral, né, ou de uma inferioridade moral, ele passa por uma transformação dolorosa, depois ele pode aparentemente passar por um regresso, depois ele pode passar por um progresso, e assim então ele vai evoluindo através dessas diversas experiências, saindo daquela condição interior de inferioridade, chegando agora numa condição de progresso. Então a doutrina nos permite ter essa visão, vendo não apenas o indivíduo saindo do seu estado natural, embaixador, bom dia, saindo do seu estado natural, mas nós podemos também ver a coletividade. Vemos ali um grupo, vemos ali uma nação, vemos muitas vezes até mesmo um império, para chegar hoje nessa condição atual. Então, quando nós, tendo uma visão limitada do nosso mundo, a gente faz um julgamento a partir de uma única perspectiva, que é a perspectiva do presente. E nós olhamos hoje, nós pensamos, esse mundo está perdido, esse mundo não tem mais conserto. Porque é isso que eu vivo, essa é a minha visão limitada, é assim que eu compreendo essa realidade. Mas então, quando nós nos distanciamos dela, aí então a coisa fica diferente. Mais ou menos igual Kardec, quando ele apresenta para nós, lá no livro A Gênese, falando sobre a fotografia, da mente, né, fotografia do pensamento, o título, na verdade, e falando sobre a premonição e pré-cognição, né, a premonição, ele traz para nós uma comparação interessante. Ele diz que um homem, quando ele se encontra numa estrada, ele vê apenas aquilo que está ao alcance da sua visão. Quando ele começa a subir numa montanha, ele começa a ter uma visão muito mais ampla dessa estrada, vendo, por exemplo, aquele pedaço do passado e vendo aquele pedaço do futuro. Onde ele é capaz de prever, por exemplo, aquilo que, uma ponte caída, que aquele homem que se encontra na estrada não sabe que existe ainda. Mas aquele que está numa posição mais elevada consegue ver, e quanto mais ele se eleva, mais ampla fica a sua visão.
Quando nós falamos sobre a evolução da nossa sociedade terrena, ou da sociedade planetária, de um modo geral, tanto encarnados como desencarnados, quando nós começamos a analisar por essa perspectiva reencarnacionista, e olhando para o passado, olhando para o presente, e trazendo uma projeção para o futuro, a gente consegue compreender que essa evolução ela se dá muitas vezes de um modo lento, mas ela vai acontecendo. E no meio dessa trajetória evolutiva, vão ali sendo observados eventos, né, que provocam abalos, que provocam transformações, que o resultado não é imediato, mas depois ele vai retomando ali o seu ciclo. Então, os espíritos vão evoluindo, as sociedades vão se transformando, espíritos que estavam naquela condição de sofrimento inicial, muitas vezes progrediram individualmente e passaram para um outro ambiente mais evoluído, não apenas numa sociedade terrena. Mas nós lembramos também que muitos espíritos saem de um mundo de provas e expiações e vão reencarnar no mundo de espíritos felizes, por exemplo. Como nós vimos, né, nós temos um desses exemplos de espíritos lá citados no livro O Céu e o Inferno. A viúva Folon, por exemplo, que é um dos textos que nós lemos, né, ela fala sobre isso. Era uma mulher bastante digna, uma mulher muito caridosa, uma mulher um espírito elevado. E aí então ela comenta que a próxima encarnação dela será num outro mundo. Num mundo mais equilibrado, num mundo mais avançado, porque ela também avançou, mas o nosso planeta segue aqui o nosso curso. E nós podemos até fazer uma comparação conosco, porque enquanto ela reencarnou no mundo mais elevado, no mundo regenerado, podemos dizer assim, porque é a próxima etapa da evolução dos espíritos, da evolução do nosso mundo, nós continuamos aqui. Embora estejamos no mundo de provas e expiações, nós já vivemos esse período de transição, saindo de provas e expiações e começando a entrar no mundo de regeneração. E nós já conversamos a diferença de um mundo para outro. Provas e expiações é sempre aquela escola de recuperação, onde nós temos que sempre resgatar o passado, sempre consertar as coisas erradas, mas no caso do mundo de regeneração, espíritos regenerados já não cometem aqueles erros primitivos que provocam as expiações dolorosas. Ele começa agora a avançar de um modo muito mais efetivo, de um modo muito mais rápido, porque sua consciência agora está voltada para o seu próprio desenvolvimento a partir dos valores que já floresceram, e não aquele espírito que vai aprendendo através da dor e através do sofrimento. Então, ou evolui pelo amor, ou evolui pela dor. No mundo regenerado, o amor é o nosso foco. Eu já consigo então me concentrar, eu já consigo trabalhar pelo progresso, não apenas meu individualmente, como também da própria coletividade. E todos os espíritos têm esse objetivo comum. Já no mundo de provas e expiações, por causa dos vícios, por causa das tendências, por causa da nossa ignorância ainda, o erro faz parte das nossas escolhas. Mas da mesma forma que o erro faz parte das escolhas, a necessidade de reparação também é uma consequência. E aí então vem essa dificuldade, esse sofrimento que nós enfrentamos. Mas então, sempre vai acontecendo, como nós colocamos para nós aqui, né? Os espíritos, então, menos adiantados, porque ele coloca, né? Aprende, portanto, que os espíritos que encarnam nesse povo degenerado não são aqueles que o compunham, da época do seu esplendor. Aqueles de então, que eram adiantados, mudaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto outros menos adiantados tomaram o seu lugar, que a seu turno deixarão um dia. Nós já trouxemos esse exemplo, essa ilustração. É como se fosse uma escola, né? Aquela escola que nós estudamos durante a nossa juventude, que era ali aquelas provas difíceis, aqueles professores chatos, outros professores eram mais legais, aqueles colegas implicantes, aqueles que eram os nossos amigos, e acordar todo dia de manhã, e esperando as férias e reclamar porque tinha que acordar cedo com chuva, com sol, aquela coisa toda. Aí então nós crescemos, saímos da escola porque nós nos formamos, entramos em outro ciclo de aprendizado, outro ciclo de desenvolvimento, enquanto outros alunos começaram a ingressar naquela mesma escola. E hoje, se nós tivéssemos a possibilidade de visitar aqueles ambientes, nós olharíamos e falaríamos assim, eu me lembro quando eu era criança que eu estudava aqui.
como era difícil. E a gente olha todas aquelas crianças entrando na escola, com aquela cara de sono, com aquele sofrimento, e a gente dá risada, dizendo, poxa vida, eles reclamam tanto e nós já passamos por isso. E muitas vezes nós temos até alunos, né, que voltam para a mesma escola para serem professores. O que é bastante interessante, né? Então, ele antes era um aprendiz, agora ele é um mestre. Assim acontece também no mundo espiritual. Porque aqui no nosso mundo, muitos espíritos que vêm para cá na condição de missionários foram espíritos que viveram aqui no mundo de provas e expiações também na sua época de desenvolvimento. Enquanto que outros seguiram pelo mundo afora, cada um vivendo as suas vidas. Na questão 786, então, essa é a questão. Vamos ler aqui então um trecho de uma questão de Miramês que fala sobre degenerados. Deixa eu ver aqui. O embaixador colocou, né? Tenho colegas assim, né? Foram alunos e depois professores. Também tenho amigos que também fizeram isso, né? Estudaram naquela escola, foram para a faculdade, se formaram e depois voltaram para a mesma escola, né? Como aquele filho pródigo, né? Que volta para a escola para poder agora ensinar tudo aquilo que aprendeu. Aqui então, degenerados, né? O Livro dos Espíritos nos afirma que não há regressão. Isso nós já estudamos, né, dizendo para nós então que o espírito nunca retrograda. Ele pode estacionar temporariamente, mas depois ele continua evoluindo. Então, quando nós vemos uma aparente degradação, na verdade nós vemos ali simplesmente a explosão de tudo aquilo que já existe dentro deles. E apenas a exteriorização da inferioridade que já estava ali viva dentro dele. Por isso, então, o Livro dos Espíritos nos afirma que não há regressão. Assim, naqueles povos a quem chamamos degenerados, a regressão está apenas na forma e não no espírito. Tomemos como exemplo o caso dos dois continentes submergidos, Lemúria e Atlântida. Eram duas civilizações altamente intelectualizadas em relação aos povos de então. Quando da súbita invasão das águas, muitos escaparam de diversas maneiras, visto que a catástrofe já estava prevista. Vários sobreviventes alcançaram as terras do Oriente, e outros vieram ter ao continente americano, inclusive onde, bem mais tarde, viria a ser o Brasil, e onde se reuniam em tribos. Ainda hoje, a semelhança entre os indígenas sul-americanos e os povos asiáticos e orientais é evidente. Os espíritos remanescentes dos continentes desaparecidos, terminando sua programação terrena, regressaram à sua pátria quase ao mesmo tempo, usando as asas da verdade, deixando sua herança física para os espíritos primitivos que viriam a ocupar este continente. Não houve degeneração física ou espiritual, mas apenas a substituição de espíritos mais evoluídos por outros mais ou menos primitivos, que vieram ocupar povos mais esclarecidos. Os que ficaram, porque ainda não haviam atingido a convincente evolução espiritual, ficaram mais tempo e deixaram sinais evidentes de sua estada na Terra. A história nos mostra os seus feitos, obras de pedras, mas que mostram certa luz de desenvolvimento intelectual e mesmo moral da sua civilização. A Indochina e o Egito foram herdeiros desses valores inesquecíveis dos povos expatriados, dos seus mundos de luz. A eles agradecemos o muito que aprendemos pelas suas heranças valiosas. Alguns ficaram por amor à terra e deixaram muitas marcas indeléveis nas pedras, a servir de lições para os homens do futuro. Mesmo assim, alguns ignoram suas heranças. Vamos anotar o que diz Paulo em Coríntios 2, no capítulo 3, versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. A nação brasileira não poderia receber, naquela época, os espíritos que desenvolvessem o intelecto nessas terras, porque a sua missão para o futuro já estava delineada para a nova vinda do Cristo, como aconteceu no Oriente. Tudo está certo dentro dos desígnios de Deus.
sentimos muita alegria por sentir e saber que nada se faz sem a permissão de Deus. E no caso desta pátria abençoada, até o sol que a aquece tem menos brilho do que aquilo que representa o Evangelho na pátria do Cruzeiro. Que Deus nos abençoe a todos, no Brasil e no mundo, fazendo mais visível a esperança, dando o próprio tempo a nos mostrar um futuro de esplendor, que anuncia a tranquilidade imperturbável das consciências. Então aqui interessante esse texto, que ele mostra para nós aqui, né, ele faz um comentário sobre os continentes perdidos, né, que para a nossa atualidade ainda são lendas, são grandes mistérios, né, falando sobre Lemúria e Atlântida. Lemúria ficava ali próximo, naquela região da Austrália, ali na Oceania, né, naquelas pequenas ilhotas que tinham ali, enquanto Atlântida, né, segundo diz a lenda, fica exatamente no Oceano Atlântico, naquela região média ali entre a América do Norte e a América do Sul, bem no meio do oceano, né? Então, são os continentes perdidos, que, segundo as tradições, eram povos intelectualmente mais desenvolvidos. E após, então, esse grande abalo que fez com que esses continentes desaparecessem, aqueles espíritos desencarnaram, outros seguiram para o continente e foram deixando, então, ali as suas ideias. Por exemplo, aí nós temos nas civilizações dos astecas, dos maias, dos incas, aquelas grandes construções, dos egípcios, nós tivemos também na região da China e outros lugares que trouxeram para nós essas novas ideias, né? Então, são todas aí, embora lendas, né, seguem um raciocínio bastante interessante, uma ilustração para nós bastante proveitosa. Na questão 787, não há raças por sua natureza rebeldes ao progresso? Sim, mas estas se aniquilam corporalmente todos os dias. E a pergunta depois que Kardec complementa: qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Elas chegarão, como todas as outras, à perfeição, passando por outras existências. A ninguém Deus deserda. E depois aqui, 787b, então os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? Tu mesmo foste, mais de uma vez, antes de seres o que é. Então aqui 3 perguntas em um, colocando então sobre aqueles povos rebeldes ao progresso. A gente lembra que essa rebeldia, ela acaba inevitavelmente provocando conflitos no dia a dia, no cotidiano dessas raças, desses povos, assim como também conflitos com outros povos. Então, naturalmente, elas vão se aniquilando. Vão surgindo transformações, aqueles espíritos primitivos também vão sendo dispersos para reencarnarem em outros ambientes onde serão naturalmente impulsionados ao progresso pelo amor, pela dor, por diversas outras experiências. Então, há sem dúvida esses povos rebeldes, mas não é uma rebeldia definitiva. É a circunstância daquilo que nós observamos naquele momento, como acontece hoje. Como eu comentei com vocês, hoje, se nós pegarmos na visão que nós temos hoje, nações do Oriente Médio, nações da África, nações da Ásia, onde nós vemos, né, por exemplo, Coreia do Norte. Parece que, enquanto, né, naquela dinastia de um filho sucedendo ao pai, que tinha um governo daquela mesma forma, impondo uma ditadura, impondo aquele medo todo, aquela limitação, parece que aquele povo fica estagnado, ninguém consegue avançar além daquilo, a gente pensa que aquilo é definitivo. Mas não é. Aquilo é temporário, só que esse temporário, na nossa visão, parece que é um tempo que não termina nunca. Mas que, na verdade, é um temporário de quê? De 50 anos? 60 anos, 70 anos, o que é esse tempo todo para a imortalidade do espírito? Então, do nosso ponto de vista, parece que é algo que nunca termina. Nós vimos isso, por exemplo, com relação ao Império Romano, que foi um império milenar, que teve ali progressos de leis, progressos de tecnologia, mas era um povo moralmente degenerado, por tudo aquilo que a história mostra para nós.
era aquele povo que invadia, que tomava, era um povo pervertido moralmente no seu comportamento, naturalmente as coisas foram se transformando. E hoje a herança que nós recebemos daquele povo é uma herança que enriquece muito a nossa civilização atual. Assim como nós tivemos no passado outras civilizações que deixaram de existir. E por que elas deixaram de existir? Porque elas foram então envolvidas pelo progresso, transformaram o seu modo de viver, transformaram o seu modo de compreender o mundo, evoluíram moralmente, se espiritualizaram, aqueles espíritos se dispersaram e ela naturalmente então foi envolvida também por esse progresso. Então aquilo que para nós que parece eterno, que parece definitivo, que parece que nunca vai acabar, tende a acabar, porque a lei natural ela é implacável. Mais tempo ou menos tempo, as coisas vão acontecendo. Pode ser através de algo bastante impactante, pode ser de algo que vai acontecendo de uma forma natural, mas o progresso sempre vai vir. Agora é importante que nós tenhamos essa paciência. E exatamente pelo fato do mundo todo que nós temos hoje ter uma visão limitada, uma visão muito objetiva do presente, sem compreender o passado e sem também compreender o futuro nessa linha natural do progresso, vai fazendo com que nós nos tornemos mais ansiosos. Então as pessoas hoje vivem esse momento, né, e acreditando que esse é o único momento que elas têm para existir, elas não se conformam de terem essas limitações, de terem essa desigualdade, de terem muitas vezes até mesmo sofrimento. Nós vemos nações africanas em que existe ali uma repressão muito forte de um grupo contra o outro, são pessoas morrendo, são guerras que não acabam, é muito sofrimento. A gente pensa, meu Deus, por que esse povo vive assim? Parece que eles nunca terão sossego. E esse nunca para nós é de fato algo definitivo, porque a nossa visão é assim. Mas aí nós percebemos que se existem pessoas que vivem naquela sociedade, é porque elas têm uma relação com aquele ambiente, com aquele clima que foi construído durante as diversas gerações. Mas muitos daqueles espíritos que hoje sofrem e que desencarnam, vão para um outro ambiente porque eles próprios já progrediram, embora aquela sociedade continue ainda conturbada. Mas depois de um tempo, todos aqueles espíritos que são os responsáveis por criarem aquele clima tão hostil, aquele clima de tanto sofrimento, eles também serão dispersados. Porque a gente pensa assim, né? O que é, por exemplo, uma Coreia do Norte? O que foi, por exemplo, uma sociedade nazista diante daquilo que foi o Império Romano, que durou mais de 1000 anos? O nazismo, por exemplo, ele durou ali 10 anos, talvez 15 anos, que foi o tempo da fundação do partido, depois foi o tempo... Bom dia, Andréa. Foi o tempo depois da transformação ali da administração, da política, assumiram o governo, provocaram a Segunda Guerra Mundial, acabou a Segunda Guerra Mundial, acabou o partido. Então algo que parecia eterno, de repente, do nada se transformou. Nem foi do nada, né? Foi de uma forma bastante dolorosa, inclusive. Então a gente vai observando nessas mudanças, porque a nossa visão é assim. E nós não olhamos apenas os eventos da história e um registro temporal. Nós vemos ali pessoas vivendo essas experiências. Porque os livros de história para nós, eles mostram ali fatos, eles trazem ali uma fotografia, mas se nós tivermos ali um olhar mais preciso, um olhar mais profundo, a gente vai perceber, por exemplo, num quadro que é desenhado, de uma determinada paisagem, como aconteceu aqui no Brasil. Vamos pegar uma realidade nossa e a gente vai vendo então o Brasil imperial. Aí nós vemos então ali, né, para quem já teve oportunidade de visitar o museu, né, no Rio nós temos o Museu Imperial, aqui no Brasil nós temos aqui em São Paulo nós temos o Museu Paulista, e aí então nós temos aqueles quadros que mostram, por exemplo, aquelas me esqueci o nome daqueles veículos, né, que eram carregados, na verdade, por escravos. E a gente vê então uma mulher vestida com aquela roupa tradicional europeia, né, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, com esse calor que nós temos aqui, usavam aquelas roupas chiques.
E aí então nós vimos ali escravos carregando aquela pessoa, ela se abanando com aquele leque de pena de pavão, toda tranquila, cabelo todo feito, todo bonito, e os escravos ali sendo chicoteados carregando. Esse é um cenário que nós temos. Mas olhando mais profundo, a gente fica se perguntando quem era aquela mulher que estava sendo transportada. Quem eram aqueles espíritos em condição de escravos que estavam ali sendo sacrificados para desempenhar aquele tipo de papel? Para onde foram aqueles espíritos? Porque embora aquela imagem retrate para nós uma ideia genérica do que era, aquilo de fato aconteceu. E quem eram aqueles espíritos? Para onde eles foram? Por que eles viviam naquela condição e o que eles aprenderam? Tudo isso para nós é importante, a gente então a gente trazer uma visão real, humana daquela situação, e não simplesmente uma imagem genérica. A Angelina colocou, né, como nós estamos vivenciando experiências hoje no Brasil. Sim, tudo consequência do passado, e teremos hoje também as consequências do futuro. Hoje, embora a gente não tenha, né, todas aquelas dificuldades do passado em termos de conflitos, em termos de sofrimentos que foram impostos, hoje as coisas se tornaram um pouco mais sutis, mas ainda trazendo grande sofrimento. A gente olha, né, que ainda temos muito que aprender. Hoje mesmo pela manhã, no telejornal aqui local, falava sobre o frio da madrugada. Então foi aquele frio, as pessoas morando na rua, e aí então aquela coisa curiosa, né? Em frente ao Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, pessoas deitando, né, moradores de rua dormindo nas marquises. Em frente ao Tribunal de Justiça, onde está a justiça permitindo que essas pessoas durmam na rua, na frente dos seus tribunais. E aí mostrava no pátio do colégio, uma grande referência aqui na capital, né, um local, a primeira escola que foi fundada em São Paulo, desde a época, né, do descobrimento do Brasil, talvez o lugar mais antigo que nós temos aqui, né, se não o mais antigo, e pertence à Igreja Católica. E na frente desse pátio do colégio, pessoas morando na rua. O pátio do colégio hoje é um museu, né, que pertence à igreja, e a gente fica percebendo alguém que dorme na porta da igreja de madrugada passando frio, e onde está a instituição que não toma sua atitude? Então a gente vai vendo todas essas situações que vão nos chocando hoje, nós percebemos que isso não é definitivo. Isso é temporário. A nossa sociedade hoje, tornando-se indiferente, tornando-se desigual, vai provocar em nós um efeito moral que vai fazer com que a gente se revolte, intensificando mais o sofrimento que nós temos, ou que a gente evolua, fazendo com que nós então nos desvinculemos dessa realidade tão dolorosa. Né? Exatamente, né? Então, Angelina, é tudo para melhor. Só que para chegar no melhor, muitas vezes, como nós vimos naquele exemplo anterior que Kardec fala, que os espíritos disseram para Kardec, sobre a reforma que você faz em casa, você tem o planejamento, você tem ali o projeto que é apresentado para você, né, que vai trazer ali todas as melhorias que você quer e tudo mais. Aí você contrata a equipe. Aí chegam então aqueles homens com aqueles equipamentos que vão quebrar, que vão sujar, que vão fazer acontecer, e depois de tudo pronto, tudo então volta ao normal com uma beleza melhor do que estava. Mas antes disso é aquela sujeirada que traz para nós aquele grande inconveniente, tirando do nosso conforto, tirando a tranquilidade, todas as preocupações que nós temos, para depois então trazer o resultado melhorado, o resultado mais favorável. Então tudo é para melhor, só que para melhorar depende muitas vezes passar por esses abalos, que foi o que foi colocado para nós. E, inclusive o que Kardec traz aqui, pergunta para os espíritos na 787b, ele diz assim, né, então os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? E aí respondem para ele, tu mesmo o foste, mais de uma vez, antes de seres o que és. E aí então a gente lembra de Emmanuel, na sua história, né, que ele traz para nós, olá Dona Miriam, que ele traz para nós, lá no livro Há 2000 anos.
Quando então hoje, ele sendo um grande instrutor espiritual, um espírito de alta envergadura, no passado ele foi um homem que simplesmente desprezou Jesus. Como senador que era, ele via ali o cristianismo como sendo uma ameaça para o Império Romano, e de repente ele saindo daquela condição de quem rejeita, hoje o principal orientador espiritual que nós temos, que fala exatamente dos ensinamentos de Jesus. Então tudo a seu tempo. Se hoje nós temos aqui então dos homens selvagens e antropófagos do passado, que se tornaram sábios, nós mesmos fomos assim. Hoje nós estudamos a doutrina espírita, falamos sobre espiritualidade, falamos sobre filosofia, sobre moralidade, etc, etc. Só que no passado nós estávamos ali um querendo destruir o outro, alimentando ainda esse primitivismo que existia dentro de nós. Agora, cada espírito, então, vai escolhendo ali qual é o seu melhor caminho. Nós estamos num ponto hoje em que nossas decisões são muito mais rápidas, são muito mais efetivas pelo grau de compreensão que nós temos. Mas no passado, quantas vezes nós marcamos passo, quantas vezes nós tropeçamos, quantas vezes nós retardamos a nossa evolução, pelo fato de nós ainda vivermos, baseados nesse nosso instinto primitivo. 788, vamos em frente. Já, Brás? Rápido, hein? Beleza. Mudou? Então tranquilo. 788. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade madura e pela decrepitude. Então, olha só, os povos têm ali o seu lado mais evoluído e depois o seu lado do seu auge, e depois ele traz ali a sua degeneração, a sua transformação. Então, infância, maturidade e decrepitude. Esta verdade, constatada pela história, não poderá fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão o seu declínio e o seu fim como os da antiguidade? Nós já até vimos isso, O próprio, comentei com vocês sobre o nascimento da União Soviética, surgiu a partir de uma revolta popular, alcançou o seu auge com aquele grande controle, e depois tornou-se uma nação como outra qualquer, tendo ali as suas dificuldades e tal, mas sem aquele poder que tinha anteriormente. Isso vai acontecendo naturalmente. Resposta dos espíritos. Os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente está fundamentada na força e na extensão territorial, olha só, força e extensão territorial. Vamos pegar a União Soviética como exemplo de novo. Um país grande que começou a juntar ali aquelas nações próprias, aumentando o seu campo de influência e usando a força para isso. Nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como a de um homem. O homem, então, ele é criança, ele vira adolescente, vira jovem, vira aquele maduro saudável, vai avançando no tempo, aí vem a velhice, vai ficando cada vez mais fraco, cada vez mais decrépito, até que chega um momento em que as coisas acontecem. Não tem problema. Já vamos a ela, então. Depois ele diz assim para nós: aqueles cujas leis egoístas destoam do progresso das luzes e da caridade, morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há, para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e serão o farol para outros povos. Então nós encontramos hoje o que Kardec traz como suposição e o que os espíritos falam com uma visão distante, nós temos isso hoje no nosso mundo, tendo a possibilidade de acompanhar. A União Soviética acabou em 1988, 1989, perestroika, glasnost, aquela coisa toda que nós estudamos na escola,
que começou lá em 1917, nós tivemos ali esse período de aproximadamente 70 anos. 70 não, 60 anos. 60 anos. Vimos nascer, vimos chegar no seu auge de poder e vimos desaparecer. Força, egoísmo, sofrimento, poder, acabou. Simplesmente porque todo o poder que ele tinha era um poder do egoísmo, era um poder da matéria. Não havia ali o amor, a caridade. E tudo aquilo que foge dessa trilha do progresso, trazida pelas leis divinas, acaba se transformando. É inevitável. Nossa querida Cecília trouxe para nós ali uma bela mensagem, como sempre. Vamos a ela? Diz aqui para nós: bom dia, irmãos queridos, graças a Deus. Cecília na graça de Deus. Hoje venho aqui rapidamente, pois o trabalho, além de duro e penoso, é valoroso para aqueles que vivenciaram e ainda vivenciam o poder bélico de quem luta pelas suas convicções religiosas, ainda nesse orbe, que ainda não consegue entender que todos nós vivemos na mesma casa, no mesmo cantinho terreno em que somos realmente irmãos uns dos outros. A Síria ainda vive processos bem duros com relação à sua guerra interior, e nós ainda precisamos muito do trabalho de reconhecimento desses espíritos que, caídos e esquecidos, precisam rapidamente de nós, tarefeiros, assim chamados, para que rapidamente sejam levados e tratados com o nosso maior medicamento, que se chama amor. Portanto, queridos dessa sala e desses estudos diários, precisamos, além desse reconhecimento, da ajuda de vocês, através de uma consoladora e confortante prece diária, para que essa luz que chega até este país renove a tranquilidade não só dos que partem para um plano, às vezes ainda indefinido, mas também para os que ali alimentam o seu ódio através de suas armas e de seus pensamentos. Prece e oração será sempre o caminho percorrido para uma melhora do ser humano que não consegue aprender que a vida ainda é mais importante que a morte, pois a evolução desse planeta ainda precisa de luz, do amor diverso, da compaixão e da sabedoria que teremos que ter e agir durante tudo que ainda acontece nessa terra. Como disse antes, amigos e irmãos, ajudem, perseverem, mandem seus sinais através das preces que eles, daqueles e de outros países, precisam dessa luz de amor, dessa energia fluídica que sei que usam a favor de quem mais necessita. Eles precisam muito de todos vocês, então movimentem suas charruas e mãos à obra, porque Deus proveu melhor. Ismael controlando situações e Jesus sempre na procura dessa transformação desse planeta. Abraços fraternos e Maria Santíssima, e que a força de nosso Pai conceda a tranquilidade e a perseverança do melhor a ser feito. Abraços fraternos da amiga, graças a Deus, Cecília na graça de Deus. Então, Cecília, queridíssima para todos nós, sempre atenta aqui aos nossos estudos, traz essa colaboração. Porque enquanto nós então vemos, como eu trouxe para vocês o exemplo da União Soviética, que surgiu, desmanchou, chegou no seu auge e depois desmanchou, nós estamos vendo na Síria, que foi esse exemplo que foi trazido pela Cecília, as coisas ainda acontecendo. Que a gente fica se perguntando, será que esse povo não vai parar nunca de sofrer? Sim, ele vai parar. Mais tempo ou menos tempo, dependendo deles próprios e dependendo também da ajuda que eles podem receber. Da nossa parte, embora nós ainda tenhamos uma dificuldade muito grande de compreender a força de uma prece que aparentemente é tão sutil, tão frágil diante da violência bélica, diante das mortes e da destruição que nós encontramos hoje, nós acreditamos que essa comunhão com o plano espiritual e essas energias que são enviadas para lá são ineficazes. Mas
é importante a gente sempre ter essa instrução para pôr em prática aquilo que na teoria nós aprendemos, aquilo que na teoria nós estamos sendo instruídos. E deixarmos depois que a própria força das leis divinas provoquem ali o seu efeito. Então nós estamos vendo hoje isso acontecendo. Quando nós pegamos nos livros de história e vemos no passado, né, o êxodo, em que nós tínhamos ali uma população saindo de uma região para outra, fugindo do sofrimento, fugindo das perseguições, hoje no passado, numa história contemporânea, numa história atual, que agora, por exemplo, enquanto nós estudamos, nós temos pessoas fugindo de determinadas regiões. Hoje pela manhã, por exemplo, saiu na televisão que a Itália aceitou um navio com 150 pessoas que vinham como refugiadas. Que essa embarcação se encontrava ancorada ali no meio do Mediterrâneo, porque o país não aceitava, apesar dos protestos, apesar das manifestações e tudo mais. Hoje aceitou. Meio que a contragosto, é verdade, mas aceitou. É um passo. Então, essa mesma migração, essa mesma fuga que nós vimos no passado, nós estamos vendo no presente. E aqui talvez daqui a 10 anos, 20, 50 anos, a gente vai encontrar nos livros de história as perseguições que aconteceram na Síria, as perseguições que acontecem na África, que acontecem na Ásia. Todas essas revoltas, tudo aquilo que acontece aos nossos olhos. Nós tivemos na época de Gandhi, quando ele trouxe para nós aqueles protestos, aquelas manifestações, o líder daquela revolução pacífica que aconteceu na Índia para se libertar ali dos ingleses, nós vemos hoje em Hong Kong. Manifestações ali, a polícia, o exército em cima do povo, pessoas sendo presas, pessoas protestando, buscando a sua liberdade e tudo mais. Hong Kong e China atualmente foi Inglaterra e Índia no passado. Foi Brasil e Portugal no nosso passado. E foram também outros e tantos eventos e protestos que trouxeram todas essas revoluções. Olha só que laboratório perfeito e que laboratório vivo nós estamos vendo agora para analisar exatamente aquilo que os espíritos trazem para nós de ensinamento dentro dessa lei do progresso. Como é que o nosso mundo vai progredir? Ou vai progredir pacificamente, ou vai progredir através das convulsões. E o que não falta para nós hoje são exatamente essas convulsões. Mas muito mais do que fatos, datas, nomes e fotografias que nós vemos pessoas. Nós vemos ali, por exemplo, né, naquela fotografia que mostra um pai e uma criança que desencarnaram por afogamento no Rio Grande, ali na fronteira entre Estados Unidos e México. Nós vemos ali no Mediterrâneo aqueles cadáveres flutuando, né, e aportando nas praias. Não é apenas uma imagem. Ali era um espírito que reencarnou para poder evoluir, ali era uma criança que também reencarnou trazendo as suas necessidades. Então, quando nós começamos a humanizar esses fatos e vendo ali que cada indivíduo que vivenciou aquela experiência aprendeu aquilo através das necessidades de provas, das necessidades de expiações, nós já percebemos também que aconteceu um progresso individualmente para ela. E embora nós fiquemos insensíveis muitas vezes a essas dificuldades, são esses choques que nós levamos para fazer com que nós despertemos. Porque enquanto nós não ficarmos chocados em vermos as pessoas morrendo com essa indiferença, que foi o que aconteceu, por exemplo, quando nós vimos na década de 1980, década de 1990 e até atualmente, mas principalmente década de 90, quando nós vimos ali naquela região do chifre da África, pegando ali Somália, Etiópia, que mostravam aquelas crianças extremamente magras, pele e osso praticamente, morrendo de fome, enquanto pelo mundo afora, toda aquela ganância, aquele consumismo todo. Aquela clássica foto, né, que vocês devem se lembrar, daquela criança agachada ali no meio num lugar seco e um urubu rondando, esperando o momento de devorá-la. Vocês se lembram dessa foto? Ela se tornou icônica para todos nós.
Isso mostra exatamente que naquele período as coisas aconteceram. Hoje mudou muito? Infelizmente em algumas regiões ainda não. Mas não significa que isso não vai terminar, que isso não vai se transformar. Essa lei do progresso, se nós estudarmos na teoria e nós não olharmos para essa realidade que nós estamos vivendo, percebendo que, como eu falo para vocês, é uma expressão que eu repito bastante, o nosso mundo atual e o mundo que nós vivemos hoje é um laboratório vivo de tudo aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita, principalmente dentro desse aspecto filosófico. Quando nós começamos a analisar o nosso mundo, começamos a analisar a nossa realidade, colocar em prática tudo aquilo que os espíritos mostram para nós em termos de teoria. Dudu colocou lá em cima, né, a gente vê que Cecília, mesmo nesse trabalho, está ligada no contexto desse estudo de hoje, né, trazendo essa informação que mostra que a prece é forte, né, e precisamos dessa prece diária para esse conforto, como ela mesma diz e pede. Né? Então movimentemos essa charrua. Tiremos um tempo para orar pela África, né, para esses países fracos. Né? Sim, né, a Cecília, quando participa, é objetivamente focada naquilo que nós estamos estudando. Né? Atenta, sempre acompanhando aqui o nosso raciocínio, inclusive despertando aqui a nossa atenção para coisas que nós não percebemos. E isso, como diz o estudo de hoje, né, povos degenerados, sim. O Brás colocou, nessa transformação só vai terminar mesmo no ano 3000, né, 2800 a 3000, né? É aquela ideia que a gente tem, né, Brás? Transformações vão acontecendo. Né? Então, nós temos ali 5 séculos, 4 séculos. Eu sou um pouco mais otimista, Brás. Eu coloco 1500, vai, 2500. Você coloca 2800, né? Mas eu acelero um pouquinho mais. Eu sou um pouco mais otimista. Eu acho que até lá, desse tempo todo, a gente já aprendeu bastante coisa. Continuando aqui para nós, vamos lá. Pegando aqui rapidinho. 789. Deixa eu ver aqui. Tá, vimos aqui então na 788 sobre as individualidades coletivas, né, que nascem, crescem e morrem se estiverem em desacordo, se estiverem em conflito com as leis divinas. Na questão 789, bem interessante essa colocação. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa única nação? Porque a ideia que a gente tem, quando a gente fala sobre a evolução, é como se nós pensássemos que todo mundo pensaria da mesma forma, gostaria das mesmas coisas, viveriam as mesmas experiências. Né? Então a gente tem essa ideia que todas as fronteiras serão derrubadas, né? Porque até John Lennon, na música Imagine, ele fala sobre isso, né? Se todos os povos não tivessem mais religiões, se todos os povos não tivessem mais propriedades, é uma ideia utópica que ele tem, imaginando que o nosso mundo seria o paraíso perfeito para todos. E aqui então nós temos, né, 789. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa única nação? Não. Numa única nação, não. Isso é impossível, pois da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. É por isso que sempre lhes serão necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade desconhece latitudes e não faz distinção entre a cor dos homens. Quando a lei de Deus constituir por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade um para com o outro, como os indivíduos de um homem para homem. Então viverão felizes e em paz, porque ninguém procurará causar prejuízo ao seu vizinho, nem viver às suas custas. Um retrato do que traz essa resposta para nós é o trabalho no plano espiritual, onde nós temos ali espíritos que desencarnaram após terem vivido em diversas partes do mundo, vivendo no mesmo nível de evolução espiritual,
um vestido de religioso dessa religião, o outro com características de outra religião, outro com características físicas de outra região, de alguma outra região, mas todos vivendo naquele mesmo padrão mental, naquele mesmo padrão espiritual. Então, a nossa ideia de transformação do nosso mundo é uma ideia de transformação material. Pensando, por exemplo, que todos viverão como vegetarianos, pensando que todos seguirão uma única religião. Só que se nós pensarmos dessa forma, nós vamos desconsiderar a diversidade desse nosso mundo. Nós não podemos, por exemplo, só para trazer uma ilustração muito simples, muito infantil, mas bastante interessante para nós, imaginar, por exemplo, que todo o mundo vá comer arroz com feijão, sendo um povo que vive nas montanhas, onde você não tem lugar para ter esse tipo de agricultura. Aquela pessoa que vive na faixa litorânea, ela vai se alimentar de peixes. Aquela pessoa que vive nas montanhas vai depender do pastoreio. Aquele que vive num ambiente de selvas vai viver de coletas. Ele não vai poder desmatar para poder ter ali um campo de agricultura. A mesma coisa acontece na forma como ele se veste, no tipo de habitação que ele tem, no idioma que ele desenvolveu, no modo como ele se relaciona com Deus. Porque não existe a religião verdadeira, aquela religião que é definitiva, dentro da visão terrena que nós temos hoje. Como é colocado para nós, vai chegar um momento em que nós nos comunicaremos com Deus apenas pelo amor. Mas enquanto nós não aprendemos a desenvolver esse sentimento tão profundo e tão verdadeiro, nós vamos utilizando a nossa linguagem humana, a nossa linguagem material. Assim como a criança depende de formas, depende de cores, depende de sons para ter uma compreensão, porque assim a pedagogia acabou desenvolvendo seus sistemas para poder estimular a criança no seu desenvolvimento, como espíritos ainda infantis que nós somos, nós dependemos de sons, dependemos de cores, dependemos de formas. Uma expressão que eu sempre uso para vocês, a materialização da nossa fé. Nós vivemos uma fé material. Porque para podermos nos comunicarmos com Deus, nós dependemos de um local que tem uma cara de um ambiente religioso. Nós dependemos de uma música que traga letra religiosa. Nós dependemos de uma postura física para falarmos com Deus. Ou eu faço o sinal da cruz, ou eu levanto as mãos, ou eu fico de joelho, ou eu junto as mãos. Nós espíritas, inclusive, nós temos também os nossos rituais. Embora sejam rituais sutis, nós temos ainda. Por que quando nós vamos fazer uma prece, nós temos que fechar os olhos e baixar a cabeça? Nós vamos dizer assim, não, eu fecho os olhos para me concentrar. Eu baixo a cabeça porque é assim que eu consigo me submeter ao poder de Deus. Mas no fundo, se nós não fizermos isso, parece que a prece não flui. Eu tenho que usar essa roupa, eu tenho que ir para aquele lugar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. A gente vai criando formas para poder ter essa relação com Deus. E cada espírito no seu tempo, cada espírito com a sua cultura, com as suas tradições, tem essa mesma forma tão saudável e tão eficaz como todas as outras. E nessa questão do progresso, quando a gente fala sobre a contribuição que a doutrina espírita pode trazer para o nosso mundo, como nós já estudamos sobre isso, e Leon Denis trouxe para nós esse ensinamento, diz assim que o espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. E qual é o futuro das religiões? É se conectar com o plano espiritual de um modo muito mais claro, retirar os seus dogmas, retirar as suas fantasias. E a doutrina espírita, como filosofia que ela é, vai despertar dentro dessas mesmas religiões também as suas filosofias. Quando nós vemos, né, esses grandes, quando lemos sobre esses grandes congressos que acontecem no plano espiritual,
trazendo esses espíritos de escol, como eles dizem, né, esses espíritos elevados, nós vemos ali espíritos vestidos com trajes indianos que viveram o hinduísmo, nós vemos espíritos com trajes do Oriente Médio vivendo como muçulmanos, vimos ali padres, freiras, vemos ali orientais, negros, brancos, vemos índios, que se juntam nesses congressos de espíritos elevados, porque o que importa é exatamente o que é colocado para nós. Quando a lei de Deus constituir por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para com o outro, como os indivíduos, de homem para homem. Então viverão felizes em paz. Pode perceber aqui que não fala que eles deixarão de ser o que eles são, em termos de cultura, em termos de costumes e necessidades. Mas é a forma como eles vão viver que vai fazer diferença. Aquele mesmo muçulmano que vai lá para a mesquita fazer ali as suas preces, vai ser uma prece não pensando na matéria, mas pensando no amor e na caridade. Da mesma forma que aquela pessoa que vai lá na Basílica de São Pedro no Vaticano, ou aquele indivíduo que vai no Centro Espírita aqui no Brasil, ou vai ali numa sinagoga lá em Israel, ele vai para lá para praticar o amor, não para praticar a religião dele. Essa religião que ainda tem uma visão muito materialista, essa visão muitas vezes até sectarista, fazendo com que o indivíduo veja o outro como diferente e, portanto, ele não se aproxima. É como se nós, cada um, em cada país, cada um cantasse a mais bela música que tem. Ele vai ter um ritmo diferente, ele vai ter uma língua diferente, mas a mensagem vai ser a mesma. Todos se comoverão, todos dançarão, todos cantarão de modo feliz, de modo saudável, cada um do seu jeito. Ou então, de uma forma mais material para nós, você vai num restaurante e você tem um cardápio. Não importa qual prato você escolha, você sempre vai escolher um que vai te satisfazer. E você vai escolher aquele melhor tempero, aquele melhor condimento, aquela melhor base que vai te proporcionar o prazer. E é isso que é importante para nós. Então o progresso, quando nós falamos em progresso, ele não é apenas tecnológico, ele é material. E esse progresso não vai romper o modo como as pessoas vivem. A Angelina colocou para nós ali, só um pouquinho. A André colocou um pouco mais acima. Teremos o Grande Pai como o livro 1984, né? Esse livro, eu acho que eu perdi o time da sua colocação, André. Eu estava falando sobre o que exatamente quando você comentou sobre isso? Desculpa, perder o tempo aqui. A Sandra colocou, né? Acho que fechamos os olhos para calar nossa mente, né? Mas muitas vezes acaba sendo cada um tem o seu jeito de falar com Deus, né? A Gerina colocou, né, entrar em contato com a nossa alma. Os espíritos falam, né, a religião dos espíritos, que é a religião do amor. Um dia nós viveremos também as nossas religiões, também baseadas no amor verdadeiro. Chaconete colocou, né, pelos católicos que conheço já estão bem mais abertos aceitando o espiritismo, né? A ideia não é aceitar o espiritismo, né? Porque o espiritismo, a gente lembra de Kardec, a gente lembra do Livro dos Espíritos. O dia que um católico, o dia que um evangélico, um judeu, um muçulmano se ver como um espírito imortal e entender que ele está reencarnado, vivendo as suas experiências, o espiritismo já trouxe a sua contribuição. Mesmo que ele acredite nisso sem ter conhecido o espiritismo, porque a preocupação da doutrina espírita é estudar essas verdades que fazem parte dessa lei natural. Se por acaso ele ver no Livro dos Espíritos algo interessante, então ok. Se por acaso ele aprender por outro meio, ok também. O importante é que ele entenda isso. E quais são os pilares da doutrina espírita que a gente já conversou, né? A crença em Deus, a comunicabilidade dos espíritos, a vida além do mundo material, a reencarnação e a lei de causa e efeito. Quando esses 5 pilares estiverem bem compreendidos por todas as religiões, elas podem seguir do modo como elas estão.
prestando suas homenagens aos seus santos, às suas personalidades, usando toda a decoração e a cultura que elas querem, mas elas viverão isso verdadeiramente, que é essa essência que vai ser transformada. Não importa quem está lá na frente falando sobre isso, não importa qual é o livro que ele utilize, o que importa é entrar nessa essência. O Braço colocou, dizem que é muito lindo um congresso mundial de esperantista, gente do mundo inteiro comunicando com liberdade. Pois é, Brás, é o futuro que a gente vai encontrar também, né? Cada um do seu jeito com esse mesmo objetivo. André lembrou que o único governante, uma nação única, os espíritos responderam que não, assim é verdade. Então não vai ter aquela ideia, né, do grande líder do nosso planeta e todos os povos falarão a mesma língua, todos os povos seguirão a mesma legislação. Não, cada um continuará do seu jeito. Não é possível fazer essa unificação se nós tivermos origens diferentes. Ah, mas as pessoas, os espíritos evoluirão. Sim, os espíritos evoluirão. Cada um seguirá o seu caminho. Mas outros espíritos também ocuparão esse mesmo papel e darão continuidade nessas tradições. Porque essas tradições fazem parte de um processo de aprendizado para esses espíritos que estão chegando. É aquela parte da história da escola que eu comentei com vocês. Aquele método que é aplicado naquela escola, para nós foi muito bom. Quando nós estudamos lá fazendo o ensino fundamental, o ensino médio, né? Ou o primário, o segundo grau, quando nós estudávamos, né? O ginásio, né? Aqueles nomes antigos que utilizávamos. Então, na nossa época, era muito bom esse método. Aí nós crescemos, saímos da escola, seguimos nossa vida. Aí outras crianças que nasceram começaram a entrar nessa escola e pegaram esse mesmo método. Então, enquanto os espíritos vão evoluindo para mundos diferentes, o nosso mundo continua sendo uma escola recebendo novos espíritos. E eles continuarão aprendendo através do mesmo método. Porque quando nós evoluirmos, vamos supor que nós vamos para um planeta diferente, mais evoluído, quantos espíritos estão vindo de mundos primitivos para reencarnar aqui, para começar também essa mesma jornada evolutiva? E o que vai restar para nós são as fotografias, são as obras, as realizações daqueles espíritos que já passaram por aqui. Que deixaram sua marca, deixaram sua contribuição, seu exemplo e seguiram em frente. Nós que viemos atrás, aproveitamos esses ensinamentos e vamos em frente. Outros que estão vindo atrás farão o mesmo caminho. Talvez vivendo de modo diferente, cada um de acordo com a sua experiência, mas essa experiência vai trazer para eles um modelo a ser seguido. Chaconete colocou para nós, né, essa verdade, nesse segundo penso, vem com a vivência. Uns chega mais cedo, outros mais tarde, e para outros nunca chega. Sempre chega para outros. A gente lembra essa palavra nunca para o progresso, ela para nós é relativo, né? Talvez nós nunca veremos agora, né? Vejamos agora, mas certamente eles terão mais tempo ou menos tempo. Então certamente chega, pelo amor ou pela dor. Porque a lei do progresso é algo que é definitivo. Todos nós progrediremos. Cada um dentro da sua experiência, cada um dentro das suas condições. Para finalizarmos, deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Nós temos um comentário de Kardec. Vamos em frente, vou rapidinho aqui para vocês. Para concluir. O progresso dos povos, ou melhor, aqui em cima, né? A humanidade progride através dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e se esclarecem. Observem, a humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram e se esclarecem pouco a pouco. Então, quando estes se tornam a maioria, tomam a frente e arrastam os outros. De tempos em tempos surgem entre eles homens de gênio que dão um impulso. Depois, homens dispondo de autoridade como instrumentos de Deus, que em alguns anos fazem-na avançar vários séculos. O progresso dos povos faz sobressair mais ainda a justiça da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços para fazer com que uma nação se adiante moral e intelectualmente. A nação transformada será mais feliz, quer neste mundo,
quer no outro. Porém, durante sua lenta marcha através dos séculos, milhares de indivíduos morrem a cada dia. Qual a sorte de todos aqueles que sucumbem no trajeto? Sua relativa inferioridade os priva da felicidade reservada aos que chegaram por último? Ou a felicidade deles é relativa? A justiça divina não poderia consagrar tamanha injustiça. Através da pluralidade das existências, o direito à felicidade é o mesmo para todos, pois ninguém será deserdado do progresso. Aqueles que viveram no tempo da barbárie podem voltar, na época da civilização, no mesmo povo ou em outro, daí resultando que todos tiram proveito da marcha ascendente. Mas o sistema da unidade das existências apresenta aqui uma outra dificuldade. Ou seja, de uma única existência, essa ideia tem essa dificuldade. De acordo com esse sistema, a alma é criada no momento do nascimento. Portanto, se um homem é mais adiantado do que outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? O que ele quis dizer é que, se nós fizermos uma comparação de um homem que viveu há 500 anos, de um homem que viveu há 1000 anos, nós somos privilegiados, e ele não. Porque nós nascemos no século XXI, facilidades, recursos, enquanto que ele vivia naquela dificuldade toda, naquele sofrimento todo. Muitas vezes, até mesmo no presente, nós vivendo aqui no Brasil, e outros vivendo na África passando fome, outros vivendo na Síria como refugiado, outros vivendo num país desenvolvido na Europa. Por que essa preferência? Por que essa diferença? E ele diz aqui ainda, que mérito ele tem, ele que não viveu mais do que o outro e que talvez tenha vivido menos, para ser dotado de uma alma superior. Mas aí não está a principal dificuldade. Uma nação passa, no período de 1000 anos, da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1000 anos, conceber-se-ia que, nesse intervalo, tivessem tempo de progredir. Mas todos os dias morrem pessoas de todas as idades. E incessantemente elas se renovam, de tal forma que a cada dia vemo-las aparecer e desaparecer. Ao final de 1000 anos, não há mais vestígio dos antigos habitantes. A nação de bárbara que era, tornou-se civilizada. O que foi que progrediu? Foram os indivíduos, outrora bárbaros? Mas eles morreram há muito tempo. Foram recém-chegados? Mas se a alma deles é criada no momento do seu nascimento, essas almas não existiam no tempo da barbárie, e é preciso então admitir que os esforços que fazem para civilizar um povo têm o poder não de melhorar almas imperfeitas, mas de fazer Deus criar almas mais perfeitas. Comparemos essa teoria do progresso com a que é apresentada pelos espíritos. As almas que viveram na época da civilização tiveram sua infância, como todas as outras. Elas, porém, já tinham vivido e viveram, adiantadas por um progresso anterior. Elas vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que está de acordo com o seu estado atual. De maneira que os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm por efeito fazer com que se criem almas mais perfeitas que para o futuro, mas atrair aquelas que já progrediram, quer tenham vivido no seio deste mesmo povo, no tempo de sua barbárie, quer tenham vivido vindo de outra parte. Então o que Kardec diz aqui é que no período de 1000 anos, por exemplo, nós temos desde as mesmas almas que viveram na barbárie, que se melhoraram e que reencarnaram, como outros espíritos mais adiantados que reencarnaram nesse meio, impulsionando para o progresso. Aí está também a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, relativamente ao sentimento do bem, a Terra será o ponto de encontro apenas de bons espíritos que viverão entre si numa união fraterna, e os maus, achando-se dali repelidos e deslocados,
irão procurar nos mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de vir até o nosso, então transformado. A teoria vulgar tem ainda esta consequência: os trabalhos de melhoria social só são proveitosos para as gerações presentes e futuras, sendo o trabalho deles nulo para as gerações passadas, que cometeram o erro de vir muito cedo e que se tornam o que podem ser, sobrecarregadas que estão de seus atos de barbárie. Aqui o Kardec traz de novo, né, essa teoria vulgar, dizendo que se hoje nós temos espíritos caridosos, nós temos gênios da tecnologia, que sorte a nossa que nós vivemos com eles. Azar daqueles que vieram antes. Essa é a ideia popular que nós temos hoje, né? Mas Kardec coloca, segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores são igualmente proveitosos para essas gerações que revivem em condições melhores e podem assim aperfeiçoar-se à luz da civilização. Ou seja, se hoje esses gênios, esses filósofos, esses caridosos que nasceram nos tempos contemporâneos, eles também trazem contribuição para aqueles que viveram no passado, pois eles estão reencarnando e também vão agora colher esses frutos, absorver esses frutos que estão sendo lançados. Então, nesse capítulo, Povos Degenerados, nós vemos aqui a dificuldade que esses povos têm de saírem da barbárie para esse período de civilização. E mais do que civilização, viver esse padrão moralmente elevado. Cada um tem o seu tempo, cada um passa pelas suas turbulências, cada um vive suas dificuldades. Agora é importante a gente lembrar que todas essas situações não são definitivas. Porque muitas vezes até mesmo povos que vivem essas dificuldades não significa que ele esteja composto com os mesmos espíritos. Enquanto outros chegam para aprender, outros estão indo embora. E esses que vão embora, vão porque progrediram. Chaconete colocou, né? Sabe por que numa nação única? Porque a diferença é que esta está a grande maravilha da convivência, né? Viver em harmonia com o diferente e em paz, respeito. Essa diversidade, a tolerância, faz parte também desse nosso aprendizado. Tudo é parte desse nosso progresso, tudo é parte dessa nossa evolução. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, finalizamos então o tema o tema Povos Degenerados, e o próximo que nós vamos estudar será sobre civilização, a partir da questão 790. Né? Então Kardec coloca para nós aqui sobre a civilização como sendo o progresso ou a decadência da humanidade. E é interessante essa pergunta porque vai ao encontro daquilo que nós vimos sobre o estado de natureza. A civilização é um progresso ou, conforme alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Nós vimos, né, estudando essa parte filosófica dos enciclopedistas, nós vimos, né, que para uns essa questão da civilização, da propriedade e tudo mais é uma degeneração, já que no passado os homens viviam naquele paraíso de Adão e Eva,